Bom dia. Mais um dia que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia que Deus nos dá o dom da vida. E se Ele nos deu o dom da vida, é para que nós façamos as melhores escolhas no hoje, mudando o ontem, modificando as nossas ações, os nossos pensamentos, modificando o fato de às vezes nos omitirmos diante de Deus e diante de outras pessoas. Que nós possamos repensar os nossos atos no ontem, para que nós possamos respaldar um futuro realmente promissor, um futuro pautado naquilo que Deus deseja de nós. Somos falhos, somos imperfeitos. Sim, Deus sabe disso. Seu amor, sua benevolência, sua complacência se sobrepõe a todas as nossas falhas. Por isso que Deus nos dá exatamente a possibilidade de podermos chegar junto aos seus pés e pedirmos perdão diariamente. Com este sacramento, o sacramento do perdão, é possível sim que a gente possa modificar a nossa vida, lembrando que o amor de Deus, ele é sublime e maior do que tudo. Mais um dia de vida, mais um dia para repensar, mais um dia para modificar. Hoje é o momento. Por quê? Porque o ontem já passou, não nos pertence mais. O amanhã a Deus pertence. O nosso é o presente. Por isso nós precisamos fazer as melhores escolhas. A grande questão é que muitas vezes nos perdemos neste mundo de tantas situações adversas que fazem com que a gente simplesmente imagine que Deus ele está envolvido com as escolhas que nós fazemos aqui ou acolá. Mas é preciso entender que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele nos permite exatamente escolhermos, tomarmos nossas decisões, seguirmos os nossos caminhos sem a interferência, por mais que ele sempre tenha formas de tentar nos avisar o que é preciso que façamos. Seja através da palavra de um ministro, seja através da própria Bíblia, as Sagradas Escrituras, ao lermos, seja através de uma mensagem de reflexão diária. Deus ele dá sempre a oportunidade, mas as escolhas, elas são individuais. Jamais esqueçamos disso. É interessante pensar, por exemplo, que quando a gente volta a atenção para o livro dos Salmos, nós estamos fazendo um período com leituras dos Salmos, onde nós já estamos no capítulo 72. E é interessante pensarmos que no 72, por exemplo, diz que Deus fará justiça para com os pobres. Veja que coisa majestosa. Enquanto os reis da terra não se preocupam com os menos favorecidos, Deus e o próprio rei Davi deixou isso escrito na Bíblia, dizendo que Deus faz justiça para com os menos favorecidos, para com os pobres. Vejamos o que diz esse salmo. Diz assim: Deus dá ao rei teu julgamento, ao filho do rei a tua justiça, para que governe teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. As montanhas tragam a paz ao povo e as colinas lhes tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Seu reino durará quanto o sol, quanto a lua, por todos os séculos. Descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá paz em abundância enquanto existir lua. E dominará de um mar a outro, do rio até os confins da terra. Diante dele se curvarão os habitantes do deserto, seus inimigos beijarão o pó da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe ofertas, os reis da Arábia e de Sabá vão pagar-lhes tributo. Que o adorem todos os reis da terra e o sirvam todas as nações. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre, e salvará a vida dos seus indigentes. Vai defendê-los da opressão e da violência. Será preciso aos olhos dele e do sangue. Viverá e lhe dará dado ouro da Arábia. Todo dia vão rezar por ele. Será bendito para sempre. No país haverá fartura de trigo. Ondulando sobre o alto dos montes, seu fruto florescerá como o Líbano.
sua colheita como a erva da terra. Seu nome dure para sempre. Diante do sol permanecerá seu nome. Nele serão abençoados todas as raças da terra, e todos os povos vão proclamá-lo feliz. Bendito o Senhor, Deus de Israel, o único que faz prodígios. E bendito o seu nome glorioso para sempre. Da sua glória se encha toda a terra. Amém. Amém. Final das orações de Davi, filho de Jessé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que fantástico pensar exatamente no que diz esse salmo. Pensar que Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele simplesmente se preocupa com os pobres. Ele faz justiça para os menos favorecidos. Ele simplesmente tem piedade do fraco e do pobre e salva a vida dos indigentes. Como nosso Deus é bom! E quantos de nós falhamos quando estamos defendendo os reis da terra? Quantos de nós estamos defendendo os governos humanos que são regidos por homens falhos, homens pecadores, homens que roubam, homens que fazem tudo de errado? Mas nós cristãos, muitas vezes tomando partido, sem a necessidade disso, porque nós precisamos entender que se o livro dos Salmos, através do rei Davi, já nos chama a atenção de que o reino de Deus, ele dura para sempre, e a sua justiça é infindável, e ele cuida do pobre, por que eu devo estar simplesmente me preocupando com os governos da terra? Dai a César o que é de César, e dá a César o que é de César, significa pagar os tributos, significa fazer o que é a nossa responsabilidade, mas não tomar partido. E a gente se esquece disso. Até porque uma máxima que nós esquecemos é a que está no livro de João, e a gente não pode esquecer disso. No livro de João, capítulo 18, 36, quando o Cristo estava sendo julgado por Pilatos, simplesmente ele disse: tu és rei, o rei dos judeus? E ele disse: és tu que estás dizendo. Ou ouvistes de alguém dizer isso? E aí, no versículo 38, e é importante que a gente proclame, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. João 18,36 diz: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que fantástico, né? Pensarmos nisso. Lembrarmos e fazermos uma ponte entre o que diz o salmista de um rei e de um reino que se preocupa com menos favorecidos, de um rei e de um reino que dura para sempre, de um rei e de um reino que tem julgamento com justiça. Não nos envolvamos com a podridão do mundo e dos homens. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte em estar buscando o primeiro reino, mas é o reino de Deus. Aquele que verdadeiramente merece toda a nossa lábia, todo o nosso louvor, toda a nossa glorificação. Que a gente glorifique ao reino de Deus, glorifique ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não esteja preocupado com o governo A, governo B, com lado A, com lado B. Seja cristão apenas. E ser cristão é não se envolver com as barbáries do mundo. Façamos a nossa parte, pensemos nisso e estejamos atentos a fazer a caridade, olhando principalmente para aqueles que são menos favorecidos. Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo, primeiro com aquilo que está aqui, colocado pelo rei Davi, o salmista, há tantos e tantos séculos atrás. E estaremos também em comum acordo com o que o próprio Cristo disse há um pouco mais de 2000 anos. Pensemos nisso, meditemos nisso, reflitamos exatamente nas nossas responsabilidades como cristãos. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós dermos a Deus o que é de Deus, nós também receberemos as dádivas
vindas dos céus.